Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Colorado Concept. Citelli Garage. Proteção para o seu carro. Ideal Guindastes e Equipamentos. Bom Tempo. Expresse seu interior. CSO. Companhia Santista de Obras. Empório José Menino. Reliance Agenciamento e Serviços Portuários. Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros. 41 anos ao seu lado. Olá, bem-vindo ao Auto GP. Siga a gente lá no nosso Instagram, programa.autogp, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver: olho no combustível. Gasolina acumula alta de 73% no ano. Há um reflexo em toda a economia, numa cadeia de bens e serviços e, por consequência, gera inflação. Ford Territory, um SUV recheado de tecnologia e requinte. Ele domina esse segmento. É um carro que tem um custo-benefício, se você for comparar com os nossos concorrentes, é um custo-benefício excelente. E a volta da Fórmula 1 depois de uma pausa. Mais uma corrida decisiva na Fórmula 1 2021, Grande Prêmio do México. Saiba tudo sobre a corrida mexicana aqui no Momento Velocidade no Auto GP. O Auto GP começa com um assunto que mexe no bolso dos motoristas e também de quem não tem carro: o preço dos combustíveis. Entre janeiro e outubro, esses pequenos números nas bombas dos postos de combustíveis do país já foram mudados várias vezes. O preço da gasolina foi reajustado 11 vezes. O óleo diesel registra 9 aumentos. Esse é um verdadeiro assalto, porque esse programa, você paga tanto imposto num país que a gente vive. Tá difícil, que toda semana está aumentando, o preço está muito em cima da média, a gente roda no aplicativo por quilômetro e não está ganhando muito, estamos ganhando muito pouco. Neste ano, o diesel acumula alta de 65,3% e a gasolina 73%. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, mostra que na última semana de outubro o valor médio do litro do diesel foi de R$ 5,21 e o da gasolina, R$ 6,56. Ainda segundo a ANP, os motoristas estão gastando, em média, R$ 318 para encher o tanque com gasolina. Cada aumento nos preços dos combustíveis, os problemas aumentam para nós, donos de postos. Mais capital de giro, menos público comprando combustível, até por conta do problema de poder aquisitivo da população. E, infelizmente, é obrigado a repassar esses aumentos para o preço final de bomba, né? Porque a cada aumento a gente tem maiores valores para poder comprar a mesma quantidade de combustível. O jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral explica que desde 2016 a Petrobras leva em conta o preço do petróleo no mercado internacional em dólar para calcular o valor cobrado pelos combustíveis nas refinarias brasileiras. Isso por si só não é uma explicação suficiente, porque nós tivemos nesse ano um aumento de combustíveis à razão de 73% acumulado, e o dólar aqui internamente, na verdade, ele cresceu à razão de 9% nesse mesmo período. Um conjunto de componentes influenciam isso, inclusive a necessidade de importação
da Petrobras, em função do perfil da gasolina importada. A gasolina importada é uma gasolina mais leve, que não é produzida em grande escala pelas nossas refinarias brasileiras, que refinam um combustível um pouco mais pesado. Decreto de fevereiro de 2021 obriga os postos de combustíveis a detalhar a composição de preços e os tributos que incidem sobre os combustíveis. São 4 impostos federais: PIS, PASEP, COFINS e CID, e um estadual, o ICMS. O ICMS ele é preponderante no custo dos combustíveis e também da energia elétrica. Os 27 estados da federação arrecadam de ICMS sobre combustíveis e derivados 80 bilhões de reais por ano, 14 bilhões no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o maior da federação, o retorno financeiro que se tem sobre combustíveis, no caso do ICMS, equivale a quase 10% da arrecadação do estado. Então, por essa razão, os estados relutam, certo, em abaixar as alíquotas de ICMS sobre combustíveis. O especialista explica que mesmo quem não tem carro ou dirige caminhão sente no bolso toda vez que a gasolina e o diesel ficam mais caros. Quando se aumenta o combustível ou se aumenta a energia elétrica, há um reflexo em toda a economia, numa cadeia de bens e serviços e, por consequência, gera inflação. Com os preços lá no alto, como economizar combustível? Procure andar uma velocidade média constante e, principalmente, regule o motor do seu veículo, veja como é que estão as suas velas, como é que está o sistema de ignição, como é que está o filtro de combustível. Enfim, trate o seu veículo, esse bem caro, que você pagou muito caro, com muito carinho, porque você vai ter, no médio prazo, um retorno na medida em que você vai rodar mais quilômetros com o mesmo litro de combustível. Taxista há 2 anos, Daniela decidiu utilizar gás natural para fugir dos constantes aumentos dos combustíveis. Em pouco tempo, ela já sente a diferença no bolso. Ele é mais econômico, né? Você acaba gastando menos em questão de... monetariamente, né? Com esses R$60,50, se fosse combustível, quanto rodaria? Não daria nem meio tanque. E aqui eu enchi o tanque com gás que dá para mim rodar uns 130 quilômetros. O BZ4X vai ser o primeiro veículo 100% elétrico da Toyota. O SUV tem bateria de 71,4 kW que proporciona autonomia de 500 km para a versão com tração dianteira e 460 km para a versão com tração nas 4 rodas. Segundo a montadora japonesa, o modelo pode carregar 80% da bateria em cerca de meia hora. A estreia do BZ4X está marcada para o Japão em 2022. O veículo faz parte de 12 lançamentos elétricos prometidos pela Toyota para os próximos anos. A Land Rover apresentou a 5ª geração do Range Rover. O SUV inglês terá uma versão híbrida e outra híbrida plug-in. O modelo ganhou formas quadradas. A grade dianteira tem novo acabamento e se conecta aos faróis que ficaram mais finos e contam com luzes de LED. A maior mudança aconteceu na traseira. As lanternas fazem parte de um nicho preto que incorpora as luzes. O novo Land Rover terá versões para 7, 5 e 4 lugares. O modelo vai ser vendido no Brasil no começo do ano que vem. O Mercedes-Benz Unimog virou o Motorhome 4x4. O motor é o 6 cilindros turbo diesel que oferece 200 cavalos de potência. O veículo foi projetado para viagens em diferentes tipos de terreno. A casa foi montada isolada do chassi com equipamentos e utensílios próprios.
conta com isolamento térmico e placas solares para geração de energia para as baterias. O tanque de armazenamento de água pode variar entre 300 e 700 litros. Este motorhome, feito para passeios radicais, oferece muito conforto. Mobília, utensílios e estilo são estudados de acordo com o gosto do cliente. Uma empresa do interior do estado de São Paulo transforma caminhões em motorhomes. Em instantes, os preparativos para mais uma corrida decisiva na Fórmula 1. O AutoGP volta depois de uma rápida parada. Olá, amigos deste AutoGP, estamos começando mais um Momento Velocidade. Fórmula 1 pegando fogo, não é de agora, desde o começo da temporada, Verstappen e Hamilton, e chegamos ao GP do México, Grande Prêmio do México, histórico, no circuito Hermanos Rodrigues, Pedro e Ricardo Rodrigues, que foram os dois maiores pilotos mexicanos da história, até a chegada do Sérgio Pérez, hoje na Red Bull. Teremos a 18ª etapa por lá, na Cidade do México. Não tivemos a corrida em 2020 devido à pandemia e agora retornando a uma cidade extremamente populosa como é São Paulo, por exemplo, onde teremos a corrida, o Grande Prêmio do Brasil, e ainda bem, agora podendo a corrida ser realizada em solo mexicano. Isso porque é um circuito muito, muito importante e um circuito que leva aí a tradição da Fórmula 1. Vamos ver uma volta no circuito Hermanos Rodrigues, que homenageia os dois pilotos mexicanos. Fica no parque chamado Madalena Michuca, perto até do aeroporto. Aí a entrada da reta dos boxes e uma reta muito longa. Uma reta que nós vamos ver os melhores momentos de 2019 daqui a pouco. E é uma largada que sempre promete. Vejam a extensão da reta, a condição da freada, uma freada fortíssima no final, curva para a direita e começa uma sequência já um pouco maior de S's e depois uma outra reta até chegar na parte super mista do circuito, que é uma parte mais difícil de ter aí um acerto, principalmente com relação à aerodinâmica. E esse circuito que foi modificado porque tinha a famosa curva peraltada da entrada da reta dos boxes e que se transformou no estádio, Era um estádio de beisebol que acaba sendo uma parte muito interessante para assistir a corrida. Aí os S's, como eu falei, curva, a sequência esquerda-direita e mais uma reta para a entrada já na parte final, circuito rapidíssimo, e aí o estádio onde os pilotos entram, sem dúvida nenhuma. Primeira curva lá e essa curva final, sequência de 3 curvas, determina o tempo que os pilotos vão ter aí para chegar nessa reta que onde as ultrapassagens acontecem e com duas áreas de DRS, de asa móvel, extremamente técnico o circuito do ponto de vista de acerto aerodinâmico, Os pneus sofrem muito, é claro, mas há todo um processo principalmente de tentar trabalhar os melhores setores, porque são setores muito diferentes, E acaba trazendo muita emoção, principalmente nesta largada. Vamos ver aí os melhores momentos do ano de 2019. Como eu disse, não tivemos corrida no ano de 2020. E aí na largada, os dois carros da Ferrari andando muito forte, mas a briga entre Verstappen e Hamilton, vejam que interessante. O Hamilton e o Verstappen quase se tocando na largada. Quer dizer, a Red Bull dividindo curva aí realmente e as coisas acontecendo logo de cara nessa corrida aí de 2019,
que até certo ponto me parece que teremos, né, uma corrida muito interessante na largada, não que seja decisiva, mas é uma corrida muito interessante na largada, porque tem essa reta muito longa e o Hamilton acabou vencendo, com o Vettel em segundo e o Bottas em terceiro, e o Leclerc, que teve um problema nos pits, marcou a melhor volta, chegou em quarto. O Leclerc poderia ter chegado até a frente do Vettel e apertado o Hamilton nesta corrida de 2019. Depois o Hamilton ganhou o título lá nos Estados Unidos, aí saiu praticamente campeão do GP do México. GP do México que tem uma história na Fórmula 1 que começou em 63, com a vitória do Jim Clark, e em 64 com a vitória do Dan Gurney, com a Brabham, o Clark com a Lotus em 63 e o Gurney com a Brabham em 64, mas em 64 o campeão mundial foi consagrado aí no México. John Surtees, piloto inglês da Ferrari, com a Ferrari número 7, azul e branca. A Ferrari correu azul e branca. Inclusive o companheiro lá, né, o Lorenzo Bandini, que faleceu em Mônaco num acidente em 1967, também com a Ferrari azul e branca, que era do chamado NART, né, North American Racing Team, que era gerenciado pelo Luigi Chinetti, o revendedor Ferrari nos Estados Unidos. E aí, por uma briga, uma série de coisas, a Ferrari fez um protesto, tirou a cor vermelha, e o John Surtees foi campeão, né, o único homem campeão de MotoGP e de Fórmula 1, né? E foi uma corrida também histórica, essa de 64. A corrida parou em 1970, porque ali o Jack Stewart já tinha quase atropelado um cachorro, né, na vitória da Ferrari do Jack Hicks em 1970. O Stewart a segurança era ruim, corrida difícil de 1970. E aí a FIA não considerou, na época a FISA, né, não considerou mais a corrida, esqueceu da corrida, até 86, quando naquela temporada disputadíssima entre Mansell, Prost e Piquet, Prost foi campeão. Nessa corrida do México, o Gerhard Berger conseguiu com a Benetton a sua primeira vitória. Depois tivemos aí o Ayrton Senna vencendo em 89, né? Uma vitória importante. E os grandes vencedores, que são Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell, Verstappen e Hamilton, todos com 2 vitórias. Então, além de tudo, o Verstappen e o Hamilton, se um dos dois ganhar, estará como o maior vencedor do GP do México, com 3, e baterá também o outro piloto, o seu rival direto, né? Será uma corrida muito interessante, às 4 da tarde no Brasil. Nós vamos falar muito sobre tudo aqui no próximo programa. Fica essa prévia para vocês aqui no Momento Velocidade. Certo, meus amigos? Muito obrigado. Continue no Auto GP. Tem muito mais. Tchau. E agora no Auto GP, uma joia conversível com 659 cavalos. O Bacalar foi desenvolvido pela Mulliner, a divisão de projetos especiais da Bentley. A dianteira tem faróis redondos e uma vistosa grade. A traseira lembra um compatriota, os carros da Aston Martin, principalmente por causa das lanternas afiladas. O veículo vem com rodas de liga leve Aro 22. Este é o segundo conversível de 2 lugares produzidos pela Bentley desde 1930. A cabine traz acabamento sofisticado. É possível configurar o veículo com várias opções de acabamento. Uma delas é a madeira com 5.000 anos de idade do leste da Inglaterra. Cada banco de couro possui cerca de 149.000 costuras individuais. No porta-malas, a Bentley oferece um par de malas personalizadas para combinar com o interior desta nave. O motor 6.0 W12 biturbo a gasolina entrega, como já dissemos, 659 cavalos, com torque de 91,7 kg. O Bacalar traz ainda sistema híbrido leve de 48 volts. A transmissão de dupla embreagem tem 8 velocidades, que envia potência a um sistema ativo de tração nas 4 rodas. Foram produzidas apenas 12 unidades do Bentley Bacalar. Todas já foram vendidas. Cada uma custou 1,5 milhão de libras esterlinas, algo em torno de 10 milhões e 300 mil reais.
Daqui a pouco, design, tecnologia e espaço interno. O Ford Territory. O AutoGP volta já. O AutoGP está de volta para mostrar um SUV de luxo. O Ford Territory chegou ao Brasil há um ano em versão única, a Titanium. Este aqui no showroom na Caoa Ford Santos é o modelo 2022. O visual chama a atenção. Faróis, luzes diurnas e lanternas traseiras são em LED e as maçanetas externas cromadas. O SUV médio vem com rodas de liga leve aro 18. O Territory tem 4 metros e 48 centímetros de comprimento, 1,93 de largura, 1,67 de altura, 2,71 de entre-eixos. Medidas que proporcionam muito espaço no interior e um bom vão para as pernas dos ocupantes traseiros. Se você for fazer uma análise de espaço interno, esse carro é um dos melhores. Você consegue, na sua altura de aproximadamente 1,80 m, sentar na frente do carro, conduzi-lo e sentar atrás com todo o conforto, sem incomodar quem está na sua frente, e você vai ter um espaço interno numa viagem longa sem estresse. O porta-malas tem capacidade para 348 litros. O modelo vem com teto solar panorâmico. E voltando a falar no interior, acabamento refinado. As cores são bem claras, um acabamento bem clean e você tem todo o conforto e a facilidade de higienização do carro. O Territory é recheado de tecnologia. Vem com piloto automático adaptativo, com stop and go, câmera 360 graus, além de outros importantes itens. O sistema multimídia sensível ao toque de 10,1 polegadas é compatível com o Apple CarPlay e Android Auto e possibilita a conexão com o celular sem fio para ouvir músicas e atender chamadas. Este SUV da Ford conta com o sistema Ford Pass Connect. É possível interagir com o carro em qualquer lugar por meio de aplicativo no celular. Mais uma comodidade para o motorista. Ele tem um localizador onde você sabe a última localização do veículo. A concessionária ou a montadora, ela entra em contato com você para te avisar a respeito das revisões, a respeito de qualquer recalque que o carro possa ter. Isso facilita e auxilia muito para você ter um seguro muito mais em conta e uma economia de tudo que você precisar do carro. O ar-condicionado automático digital tem saída para os ocupantes do banco traseiro. O assento do motorista tem ajuste elétrico com 10 posições. O pacote de segurança inclui importantes itens como 6 airbags, controle eletrônico de estabilidade e sistema de alerta de colisão. Sob o capô do Territory, um motor exclusivo entre os modelos Ford no Brasil. 1.5 Turbo EcoBoost GT-DI, a gasolina, com 150 cavalos de potência. O câmbio é automático tipo CVT. O Ford Territory também oferece a opção de trocas manuais com 8 marchas simuladas. Ele domina esse segmento. É um carro que tem um custo-benefício, se você for comparar com os nossos concorrentes, é um custo-benefício excelente. E o AutoGP fica por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no nosso YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente lá no Instagram, programa.autogp. Obrigado pela companhia, eu te espero na próxima semana, hein? Até lá, tchau! Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept,
Citelli Garage, proteção para o seu carro. Ideal guindastes e equipamentos. Bom Tempo, expresse seu interior. CSO, Companhia Santista de Obras. Empório José Menino. Reliance, Agenciamento e Serviços Portuários. Anchieta Condomínios. E Toledo, Corretora de Seguros. 41 anos ao seu lado.